distância do flash. Qual que é a importância da distância do flash? Tá, mas Yuri, distância do flash, será que é realmente importante? Né? Por que eu peguei uma live inteira aí para falar sobre esse tema? Justamente porque, assim, essa questão da distância que a gente utiliza o flash, seja com ou sem o modificador, é algo que é negligenciado pela maioria dos fotógrafos, que fotografam já com flash, tá? Por quê? Eu tenho acesso a trabalhos de alunos, tenho acesso a trabalhos de colegas fotógrafos, né? E a grande dúvida é quando os fotógrafos não estão acertando, uma das, né, grandes dúvidas é em relação a essa distância. Porém, isso nem sempre está muito claro, né? Isso nem sempre está muito claro lá para quem está errando. Tipo, eu não estou conseguindo chegar naquele resultado que eu quero, mas eu não sei o que está acontecendo. E para quem não se atenta a isso, a importância desse detalhe tão importante, acaba que não evolui, acaba que não passa meio que despercebido, né? Que esse é o detalhe, é aquele tipo de detalhe que faz muita diferença, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso influenciou e influencia muito no meu trabalho, né? Então, eu vou passar o meu set de luz, eu vou passar meu EXIF, né, que seriam as configurações que eu usei nas fotos, mas tem uma coisa que eu não consigo passar exatamente, que é a distância. Lá no quadro de leitura de imagens eu falo, tento passar da melhor forma possível qual é a distância que a gente utiliza. E olha que estranho, né? Ninguém me pergunta, sempre me perguntam que flash eu usei, que câmera que eu usei, qual a configuração que eu usei, que lente que eu usei, né, que modificador de luz que eu usei, mas ninguém me pergunta a distância de luz que eu utilizei. Esse detalhe faz muita, mas muita diferença. É o que separa os homens dos meninos, né? Então, a gente se atentar para esse detalhe tão importante é aquele detalhe que a gente começa a aplicar, né? E o retorno começa a vir de forma muito rápida. A importância desse detalhe tão importante, que é a distância do flash. Qual distância? Distância do quê? Como é que tu está falando isso? Em relação ao que tu está falando isso, né? A distância que tu vai utilizar o teu flash em relação a tua modelo pode transformar a tua fotografia. Sim. Eu vejo muitos fotógrafos utilizando, como eu falei, eu tenho acesso a trabalhos de colegas e alunos, né, que chegam com um problema que a minha luz não está ficando boa. Yuri, eu usei o mesmo flash que você, até mesmo a mesma carga, tudo, e a minha luz não está acertando. O mesmo modificador de luz, né, uma situação de luz parecida, de luz ambiente, e a minha luz, não sei, tem alguma coisa que tem alguma coisa a mais na tua luz que eu não consigo aplicar na minha. Galera, quando a gente fala de distância do flash, a gente está alterando diretamente a característica da luz, né? Algumas das características da luz, como, por exemplo, a cobertura da luz, como, por exemplo, a intensidade da luz, como, por exemplo, a natureza da luz, tá? Mas o que é cada uma dessas coisas, o que isso faz, de fato, né? Vamos lá, eu estou fotografando, vamos supor que eu esteja fotografando lá, desculpa, e a intensidade também, eu falei da intensidade? Falei, não lembro, enfim, vamos lá, cobertura, intensidade, natureza, acho que é isso, né? Eu esqueci de alguma coisa? Não, é isso. Galera, como assim, natureza da luz? Natureza da luz nada mais é se a luz vai ser de natureza dura ou de natureza suave. Isso está diretamente ligado com a distância do flash. Então, imagina que eu estou fotografando, coloca na tua cabeça aí, só quando eu pedir para te mudar isso da tua cabeça, tu vai mudar, tá? Coloca na cabeça que tu está fotografando com um softbox, um octabox de 80 centímetros, tá? Um octabox desse tamanho aqui. A galera do Instagram não vai ver porque vai cortar, mas 80 centímetros é mais ou menos isso aqui, tá? Imagina que tu tá fotografando com esse modificador de luz. E tu tá a 2 metros da tua modelo, tá? O que eu mais vejo de fotógrafos errando, pecando, é a distância que tá usando isso aí. A distância. Se não for a tua vontade, se não for o teu objetivo fazer uma luz dura, se não for o teu objetivo fazer uma luz dura, não tem sentido fotografar com um octabox afastado. Muito afastado, 2 metros, 3 metros. Tem gente que fotografa, mira, pega, joga, coloca o octabox lá e mira para modelo. Isso é jogar luz. Isso é simplesmente clarear, né? Mas isso não é teu controle da iluminação. Teu controle da iluminação é escolher onde a gente quer colocar ou não a nossa luz. E a distância vai alterar diretamente nesse fator, né? Vai alterar diretamente. Por quê? Se eu estou fotografando, imagina lá, estou com um octabox de 80 centímetros, eu preciso comprar um octabox de 150 centímetros, preciso. A galera já chega com as marcas e tal, um comparativo para eu dizer qual que é o melhor. Né? Daí eu pergunto, mas tu está fotografando com qual modificador de luz? Eu estou com um de 80, né? Eu preciso de uma luz maior, né? Um modificador de luz maior, porque aí aprendeu que o modificador de luz maior traz uma luz mais suave. Mas o que a gente esquece é que esse modificador de luz que você já tem pode trazer
uma característica de um modificador de luz de 150 centímetros. Esse octabox de 80 centímetros pode se transformar num octabox de 150 centímetros. Como? Porque as coisas são grandes ou são pequenas em relação a outras coisas, como, por exemplo, um octabox afastado, um octabox de 80 centímetros, afastado a 2 metros de mim, vamos supor que eu vou fotografar o meu meio corpo aqui no retrato, né? Alguém vai me fotografar. Esse octabox afastado 2 metros e meio de mim, ele vai ter uma característica de luz, vai ter um tamanho, né? Se ele se afastar 4 metros, ele vai ter outro tamanho em relação a mim. Ele vai ficando pequeno. Quando a gente sobe em cima de um prédio, né? E olha lá para baixo, no último andar do prédio, olha lá para baixo, as pessoas não estão pequenas, né? Então quer dizer que quanto mais longe, menor fica, né? Então, se eu estou com um octabox de 80 centímetros e eu estou com um octabox querendo trazer uma luz extremamente suave, o que eu preciso fazer? Eu preciso aproximar esse octabox. Imagina que ele estava a 2 metros, e se eu trazer ele a 1 metro? E se eu trazer ele a meio metro? E se eu trazer ele a centímetros do que eu estou fotografando? Não vai aumentar? Pega a tua mão assim, joga na frente da tua cara lá, e agora tu vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando. Pum! Um pouquinho antes de tapar a tua visão, a tua mão não está enorme. É isso que vai acontecer com o modificador de luz. Se tu está fotografando com modificador de luz e quer trazer uma luz ainda mais suave, tu está com modificador de luz suave, quer dizer que tu precisa de uma luz suave, né? Então, aproxima, usa isso que eu estou falando para te usar o máximo do teu equipamento. Usar o máximo daquela característica daquela luz. Quer fazer uma luz suave? Faz uma luz extremamente suave, né? Tem um outro detalhe. Então, só galera, essa questão da distância, imagina que tu, de graça, só com o que eu te falei agora, tu está transformando o teu octa de 80 centímetros em um octa de 150. Se tu tiver um de 150 e tu fizer a mesma coisa, aproximar muito, tu vai estar transformando o teu de 150, o teu de 120 em 2 metros. Vai estar aumentando o tamanho dessa fonte de luz. Quanto maior for a tua fonte de luz, mais suave ela é. Então, essa é uma característica de luz que muda totalmente a tua fotografia. Da mesma forma que se eu pegasse o octabox e colocar 10 metros de mim, eu vou ter uma luz extremamente dura. Porque essa luz ficou pequena. A minha fonte de luz ficou pequena em relação a mim. Então, esse é um fator que não pode ser negligenciado, né? Se tu quer extrair o máximo do teu equipamento, fica atento a isso. Beleza, então só isso eu já economizei, eu já dei tamanho ali para o teu modificador de luz. Então eu falei para te imaginar um octabox. Isso serve para sombrinha, isso serve para softbox, e qualquer modificador de luz que tu for usar, dessa forma, em busca de trazer uma característica de luz ainda mais suave para o teu trabalho, dessa forma que tu vai utilizar, beleza? Tá, então, em relação à característica de luz, da natureza da luz, eu já falei aqui o grande benefício de aproximar muito essa luz, né? Se esse for o teu objetivo, aproxima que tu vai ver. Tu vai ver de cara a diferença no teu trabalho. Porque isso eu vi diferença no meu trabalho, né? Algumas coisas a gente descobre por acaso. Então, como que eu descobri isso? Eu estava fotografando, estava aprendendo, né? Extraindo ao máximo, né? De como fotografar com modificador de luz e tal. E certa vez eu não tinha ninguém para testar a todo momento. Tinha um amigo meu, o Danner, se ele estiver assistindo, um grande abraço, Danner, e a gente aprendia junto, né? E essa questão do flash externo, modificador de luz e tal, a gente estava fotografando com a sombrinha. E, às vezes, a gente acertava a luz e ficava maravilhosa do jeito que a gente queria. Às vezes, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Mas, um dia eu estava sozinho em casa e isso me trouxe virou uma chave, assim. Tipo, eu estava com uma sombrinha na mão, estava com a sombrinha aqui, e daí eu estava, tipo, disparando na minha cara, entendeu? Fazendo uma selfie, assim, e vendo o que mudava. Eu estava vendo a direção da luz e tal, tentando fazer teste. Eu queria fotografar o flash fora da câmera. Eu percebi, eu queria tanto achar essa foto, mas estava num HD que eu acho que eu perdi praticamente tudo, né? Então, eu queria muito achar essa foto, se eu achar, eu vou trazer para vocês. Esses tempos eu andei procurando e não achei. Lembro até a roupa que eu estava. Eu estava com um moletom de malha cinza, e eu lembro a textura maravilhosa que trouxe aquela luz, aquele volume maravilhoso. Então, eu estava com a sombrinha enorme aqui, ó, tipo, segurando do jeito que dava e batendo foto, tipo selfie. E aquela foto ficou extremamente diferente das fotos que eu estava tentando fazer, por exemplo, fotografando esse meu amigo Danner, né? Ou que ele estava fazendo de mim, a gente aprendia junto. E isso me chamou a atenção. Disse, cara, essa distância da luz, a luz ficou extremamente suave. Deu uma característica, e detalhe, com essa luz suave, eu estou usando, para eu não estourar minha cara, eu tive que fechar bastante o diafragma. Opa, quer dizer então que eu estou aumentando também a intensidade dessa minha luz, né? Então, isso me abriu os olhos, assim, para muita coisa. Aí eu fui começando a testar, né, a distância. E aí, eu vi que além
questão da natureza da luz, de deixar ela suave, eu aumentava e muito a minha intensidade, e muito. Lembra lá na live de ontem que eu falei que eu comecei com flash extremamente fraco, estava com 430, e aí eu colocava, fazia de tudo com ele, aqueles flash se pagou 1000 vezes, né? Foi com 430 que eu fiz. E o 430, tipo, se eu sair fotografar 2, 3 da tarde lá, com a luz muito intensa, ele não dá conta de iluminar, por exemplo, uma pessoa e equilibrar com a luz do sol, né? Porque a luz fica fraca. Se eu quiser fazer essa luz na pessoa, ela vai me trazer uma luz fraca. Então, eu percebi que quanto mais eu aproximava a minha luz, mais ganhava intensidade e menos problema eu tinha. Tipo, quanto mais eu aproximava, mais liberdade eu tinha para fotografar em um horário que eu quisesse. Então, eu estava lá fotografando, por exemplo, eu estava fotografando um pôr do sol, mesmo não precisando grudar por causa da intensidade, para ganhar a intensidade de luz, eu tinha uma luz extremamente suave. E quando eu estava fotografando lá 2, 3 da tarde, eu grudava para ganhar intensidade de luz, para pelo menos equilibrar aquela minha luz de fundo. Falamos sobre a intensidade de luz. Então, imagina que aquela mesma pessoa que não está conseguindo atingir os resultados que ela queria na sua iluminação, e começa a pesquisar equipamento para melhorar a iluminação, lembra da live de ontem? A gente resolveu vários problemas, simplesmente mudando o mindset, né? Então, a ideia aqui é aquela pessoa que estava fotografando distante com o octabox de 80 centímetros, começar a fotografar mais próximo. E quando ela percebe que ela ganha intensidade, ela ganha uma luz extremamente suave, ela começa a perceber que o equipamento dela é muito superior, está superando a expectativa dela, né, que ela tinha em relação ao equipamento. Então, tem mais uma coisa que a gente tem que atentar para essa questão da distância, tá? Então, lembrando aqui, quanto mais longe, mais dura a tua luz, e menos intensa a tua luz. Quanto mais próximo, mais suave a tua luz, né? Quanto mais próximo, mais suave e mais intenso, beleza? Porém, se eu estou fotografando, lembra lá, se eu estou fotografando muito próximo, existe uma coisa que se chama, lembra que eu falei lá no comecinho da live, das características da luz? Tem uma outra coisa que vai alterar a característica da minha luz, que a gente não falou aqui, que é a cobertura da minha luz, a área que essa minha luz vai atingir. E quando eu fotografo muito, mas muito próximo, eu falo muito, 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 porque eu costumo fotografar com modificador de luz muito próximo, né? E quando a gente fotografa dessa forma, a cobertura, a gente perde cobertura de luz, que é a área que o flash vai iluminar. Quanto mais eu afasto, mais cobertura tem. Quanto mais eu aproximo, pega uma lanterna aí, tá? Não tem um celular aí, amor, para mostrar? Não sei ligado no celular. Enfim, imagina você de frente para uma parede com uma lanterna na mão. Gruda essa lanterna na parede, tá? Gruda essa lanterna na parede, liga ela e vai afastando devagarinho essa lanterna. Vai vendo o que vai acontecendo. Isso é cobertura da luz. A luz está pontual e ela vai esfumaçando, vai perdendo contraste e vai ficando espalhada. Quer dizer o quê? Que essa luz, ela vai aumentando a cobertura dela. Então, da mesma coisa, ocorre com o flash. Quanto mais afastado está a luz do flash, seja ele com modificador, sem modificador de luz, mais cobertura vai ter, né? E isso, quando a gente está fotografando muito próximo, às vezes a gente pode encontrar um problema. Eu não vejo como um problema, mas muitas vezes pode ser um problema. Se eu grudo meu flash, por exemplo, eu quero fazer uma foto de de corpo inteiro, aqui a lanterna, beleza. Será que aparece aqui? Não. Deixa eu apagar essa luz. Tá na tua mão. Aí só apagar essa. Tá na tua mão. Vai fazer na mão, né? Ó. Aqui, galera, ó. Não sei se vai dar pra ver. A luz tá extremamente pontual, ó. Tá só na palma da minha mão. Tá todo mundo vendo aí? Ó. A luz tá bem na palma da minha mão, ó. Aproximei, ó. E agora eu vou afastando, ó. O que tá acontecendo? Ó. Tá abrindo a área da luz, ó. Ó. Começou a invadir a parede. Vocês viram que ela não ia pra parede? Ó. Começou a ir pra parede, ó. E quanto mais eu afasto, ó, mais abre essa luz. Só que quando eu afasto, eu estou perdendo intensidade e estou deixando essa minha luz dura. E ganha intensidade. É aquela questão que eu falei. Se eu estou fotografando muito próximo, imagina que a pessoa, ó. A pessoa aqui, ó. Aqui o corpo, a minha palma da mão é o corpo inteiro, beleza? Aí o corpo inteiro, eu vou iluminar com um flash muito próximo, eu vou ter a minha luz lá no meio corpo só. Entendeu? Sacou? Eu vou ter a minha luz só lá no meio corpo. Imagina eu estou fotografando uma gestante de corpo inteiro e grudo ali um modificador de luz, o que vai acontecer? Vai aparecer só meio corpo. Ah, então eu não posso fazer foto de corpo inteiro? Pode. Existem algumas formas de a gente fotografar. Primeiro, aproveita ao máximo essa luz próxima e faz esses meio corpo, cara. Faz esse meio corpo. Faz esse close. Eu tenho uma regrinha que eu falo lá dentro do curso básico, não sei se eu falei na live de ontem, a regrinha do IC. IC, e a regrinha do IC vale para tudo. Para, tipo assim, para divergir, para explodir, é um brainstorm de possibilidades.
E se eu afastar meu flash? E se eu aproximar meu flash? E se eu fotografar meu corpo? E se eu fotografar o corpo inteiro? E se eu fotografar close? E se eu colocar minha luz e contra-luz? E se... Então, o e se serve para qualquer coisa que a gente vai fazer dentro da fotografia. Isso vai tirar aquela limitação que tu tava, que muitas vezes a limitação é aqui, né? Vai tirar aquela limitação e te explodir as possibilidades, para te criar dentro da fotografia. Para com com essa mente fechada que a gente tem. A gente se fecha as possibilidades, porque a gente acha que não vai ficar legal. Começa com um julgamento antes de fazer. Então, usa a regrinha do e se. Beleza. Pode falar. O Milton fez uma pergunta no Instagram. Isso também se aplica a modificadores de luz dura, por exemplo, panela? Exatamente. Milton, né? Milton, eu estou falando de luz, né? Seja ela qual for, a gente está falando de luz. Então, imagina que tu está com uma panela. A ideia do modificador de luz é ele já moldar a luz para mandar da forma mais que vai nos ajudar, né? Para atingir o objetivo que a gente quer. Por exemplo, tem uma panela, a luz já vai naquele molde da panela. Se eu aproximo essa panela, vamos supor que eu vou usar depois a gente vai fazer uma live só sobre equipamentos, né? De modificadores de luz. Mas imagina que tu quer fazer uma panela como para uma luz profundo. Tu quer concentrar aquela luz, tu vai aproximar. Tu quer afastar, quer aumentar o tamanho da área que aquela luz atinge, tu vai afastar um pouco a sua panela. Então, o snut da mesma forma. Existem modificadores de luz para tudo, mas essa é a ideia da gente pensar em luz, né? Eu estou afastando e estou tornando duro. Eu estou aumentando a minha cobertura de luz. Eu estou aproximando, olha que parece meio contraditório, né? Mas é isso mesmo, tá? Quanto mais próximo eu tiver, mais suave e mais intensa a minha luz, tá? Em relação a fotografar corpo inteiro, né? Tá, Yuri? Então, eu não consigo fotografar corpo inteiro com a luz muito próxima. Então, para a gente fotografar corpo inteiro, a gente vai ter que fazer algumas gambiarras, né? Então, o que eu indico fazer? Testar ali o máximo que tu conseguir aproximar a tua luz, da tua modelo, pensando somente ali na área, né? Na cobertura da tua luz. Então, eu afasto a minha luz, grudo ela, né? Grudei a minha luz lá da forma que eu estava fotografando o meu corpo. Aí, mantém o enquadramento, faz o enquadramento, mantém a luz, e aí tu vai afastando devagarinho essa luz até ela começar a pegar no corpo inteiro, da forma que tu quiser. Tá? Depois a gente vai falar sobre direção de luz, em outras lives, só sobre direção de luz. Então, pensa nessa distância, na cobertura da tua luz. Tu bota o enquadramento do corpo inteiro, tu vai ver a cobertura da tua luz trabalhando ali em tempo real. Em tempo clique, não tempo real, né? Deu um clique lá com o flash muito próximo, afasta 50 centímetros a luz, né? Dá outro clique, opa, pegou numa área maior. Afasta só um pouquinho mais, bom, esse é o teu limite. Daquele teu modificador de luz. Esse é o teu limite que tu vai fotografar, beleza? É dessa forma. Tá, mas e para ganhar intensidade de luz nesse tipo de situação? Eu aconselho que tu não use o High Speed Sync. Eu aconselho que tu fotografe em momentos que o teu flash tenha mais possibilidades de ganhar a briga com o sol. Então, como assim? Quando o sol não está batendo muito intenso lá no fundo, né? Porque aí a gente tem intensidade de luz. Então, quando a gente tem intensidade de luz, a gente faz o que quiser, né? Com um equipamento fraco. Então, eu sempre indico, vai fotografar, vai querer fazer aquelas fotos, fundo escuro e tal, a gente consegue aquele resultado sem precisar fotografar em qualquer horário, sem precisar ter um flash super potente, simplesmente entendendo as limitações e a capacidade do teu equipamento, beleza? Dá para fotografar em qualquer horário, espera a luz baixar e aí teu flash vai ficar mais potente em relação à luz do flash. Tu não vai precisar fotografar com velocidades altíssimas, tu não vai precisar fotografar de diafragma fechadíssimo, tá? Então, esse tipo de coisa vai evoluir bastante a tua iluminação, tá? Quando a gente está pensando em iluminação, por mais que eu esteja fotografando em externo, os 10 centímetros vão fazer diferença, os 5 centímetros vão fazer diferença. Então, quando o meu assistente está lá fazendo a luz para mim, ele já sabe um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. O que isso vai trazer na minha fotografia? Muitas vezes, isso vai resolver a minha fotografia. Isso vai trazer dinâmica para a minha fotografia. Porque a minha comunicação com o assistente é muito mais rápida, é pessoal, é uma parada pessoal, é de pessoa para pessoa. Ele sabe qual que é a vibe ali, ele já trabalha comigo, entendeu? Então, quando eu estou fotografando, muitas vezes eu faço isso só para alterar na minha intensidade. Um pouquinho mais intensa, um pouquinho menos intensa, em vez de eu ir lá no flash, alterar a carga, né? 1/4 mais 0,3, 1/4 mais 0,7. Eu faço isso também. Quando eu não quero alterar, quando eu não posso alterar
a característica da natureza da luz, tá? Mas quando esses centímetros, tipo 5, 10 centímetros, naquela situação, não vai alterar muito, quando a natureza da luz não vai alterar muito, eu mexo ali na distância, o poder dos centímetros, para resolver a intensidade de luz. Às vezes está um pouquinho subexposta aquela minha luz. Então, eu quero um tiquinho mais de luz. Aí o quê? Aproxima o meu assistente e sabe. Otávio, ou o David, ou o Diogo, né? Qualquer assistente que estiver fotografando comigo lá, pouquinho mais para baixo, pouquinho mais para cima, pouquinho não sei o quê, entendeu? O assistente já sabe, ele já saca que a luz está ficando um pouquinho fraca. E aí ele faz isso aqui, ó. Muitas vezes a pessoa que está lá junto não percebe. Parece que o assistente não fez nada. Tipo, ele está lá com a luz assim, ó. Aí daí, ó, um pouquinho mais para baixo, ele vai isso aqui, ó. Porque um pouquinho que a gente mexe aqui com a mão, muda bastante lá no final, né? Lá no nosso octabox, beleza? Então, fica ligado em relação à distância da luz, faz muita diferença na tua fotografia, tá? Então, para resolver ali no estúdio, né, que eu ia falar. Isso, né? Antes de falar do estúdio, eu quero falar lá na externa, os problemas que a gente pode encontrar para fotografar com a luz muito próxima. Então, eu já dei a solução, né? Afasta um pouquinho lá, e acha o limite da tua luz, fotografar meio corpo inteiro. E o outro, cara, é um erro muito clássico, né? Não é um erro, é uma coisa que acontece e que é muito fácil de acontecer. Afinal de contas, a gente está fotografando lá e quer pegar a composição, né? Quer aumentar, abrir a nossa composição, abrir o nosso ângulo ali que a gente vai fotografar. Então, imagina que eu quero a minha luz extremamente suave, mas eu preciso do meu enquadramento maior, eu preciso do meu ângulo mais aberto. Não quer dizer que eu estou fotografando com ângulo aberto, porque eu não quero uma luz extremamente suave no modelo, né? Então, como é que eu faço? Eu afasto a minha luz? Não. Aí a gente vai estar perdendo intensidade e vai estar alterando a característica da natureza da luz, certo? Beleza? Então, o que eu faço? Tem um truquezinho que eu ensino aqui e a maioria não se atenta para o poder desse truquezinho. O poder dessa técnica. Não é um truque, é uma técnica, né? Que é fazer essa foto 2 vezes. Tu ajustou a tua luz aí, pensa só na luz, esquece o assistente com a luz na tua frente. Tu vai estar lá fotografando e o assistente vai aparecer na frente com a luz. Eu vou postar, inclusive. Isso, a Maite vai mandar onde? No YouTube eu vou colocar aqui e vou tentar colocar também. Maite vai mandar para vocês aí em tudo que é lugar, tá? Mas presta atenção aqui agora. A luz vai ficar na frente, pega uma luz extremamente suave e o fotógrafo, o assistente e o octabox vai aparecer na tua frente. Ou a sombrinha, seja lá o que for. Porque tu quer um ângulo aberto. E aí, como resolver? Faz 2 fotos. Fica paradinho, clica. Aí, antes tu conversa com o assistente. Por exemplo, Otávio, ó, vamos fazer aquela foto de coloca o flash, depois tira o flash, beleza? Beleza. Ele sabe exatamente como funciona isso e vai tentar ser muito ágil naquela situação. Por quê? Por que ágil? Porque um pouco que eu mudo ali vai alterar, porque eu vou fazer 2 fotos. Geralmente eu faço na mão. Dá para fazer no tripé, vai ficar perfeito se for no tripé, tipo, não vai ter mudança nenhuma no fundo, mas eu faço na mão e dá sempre certo, tá? Segura bem firme ali, faça o enquadramento, fez a luz certinha, pum, clicou. Otávio, tira, pum. O Otávio tirou a luz, saiu a luz. Então, quer dizer que uma foto a gente fez com o assistente, a luz, a modelo, tudo aparecendo, e a outra foto eu cliquei sem o assistente aparecer. Significa que eu tenho meu fundo limpo, todo meu primeiro plano limpo, e não tenho luz na minha modelo. O que eu vou fazer com essas 2 fotos? Lá no Photoshop, primeiro, no Lightroom, como é que eu faço? Eu preciso editar no Lightroom primeiro. Edita primeiro a foto que aparece o assistente, faz ali direcionamento de olhar, faz a tua edição ali no Lightroom. Passa para fotos uma do lado da outra, né? Passa para outra foto e repete essa mesma edição. Exatamente a mesma edição, tá? E aí, o que tu vai fazer? Vai exportar e vai jogar para o Photoshop. Lá no Photoshop, tu coloca uma foto sobre a outra. A foto tem várias formas. Tem a forma de apagar, tu coloca a foto que está o assistente em cima, aí tu tira a opacidade daquela camada de cima, e aí tu vai alinhar o fundo, vai pegar a linha do horizonte, vai se basear em alguma coisa para te alinhar aquelas 2 fotografias. Então, tu baixa a opacidade da camada de cima, tenta alinhar, né, e volta com opacidade. Aí tu só apaga. Só com a borracha mesmo, o teu assistente e a mágica vai acontecer. A tua luz vai estar na modelo ali, tá? Tu apaga só o assistente, né? Só que tu não quer daquela imagem. Então, tu apaga ali a tua iluminação, apaga o assistente, o tripé, tudo, e aí a mágica vai acontecer. Tu vai ter teu fundo limpo e tu vai ter a tua luz linda para modelo. Tu vai ter uma luz extremamente intensa sem precisar gastar com flash extremamente caro, né? Coisa que eu só conseguiria fazer com uma D600 para cima, aquele tipo de situação, né? Afastando ou com um modificador de luz extremamente grande. Vocês estão percebendo aqui que eu estou dando alternativa para vocês atingirem resultados incríveis sem precisar comprar equipamentos incríveis.
o tema da live de ontem foi só sobre isso. E bem no fim, tudo se mescla. Estou falando aqui sobre distância. Olha, um detalhe, distância. Mas quando a gente pensa o poder desse detalhe, da distância, a coisa muda de figura. Esse é de estúdio. Quanto mais a gente aproximar esse meu modificador de luz, maior vai ser o catch light nos meus olhos. Cara, tenta fotografar com o octabox a 3 metros de distância. E olha o olho, a porcaria que vai sair no olho. Vai sair aquele pingo de luz, coisa mais estranha do mundo. Às vezes parece, deixa a gente até meio estrábico. Não nada contra estrábico, mas enfim, a gente fica com uma parada estranha no olho, sabe? Fica aquela coisa meio... Sabe quando a gente tá com o flash direto e o olho ficava vermelho? Não vai ficar vermelho. Não vai ser um catch light, é o reflexo da luz, né? A gente falou na live de ontem. É o reflexo da luz ali, no olho. Então, quanto mais próximo tiver, maior vai ser esse catch light. E faz o teste aí. Pega a tua sombrinha, pega teu octabox, pega o modificador de luz que tu fotografa e gruda no rosto da pessoa de quem tu vai fotografar. E daí tu me diz o que vai acontecer com o olho. O que vai acontecer com o catch light. Tu vai criar um catch light de luz enorme, enorme no olho. Só alterando a distância que for fotografar. Principalmente se tu fotografa retrato. Faz um retrato bem fechado, bem aproximado ali, tu vai ter um catch light maravilhoso nos olhos. Simplesmente aproximando a luz, tá? Beleza. Catch light já foi falado. A carga do flash. Muitas vezes a gente pode economizar a carga do flash. Se tu fotografa lá no estúdio, mas não é isso que eu quero falar sobre o estúdio. Se tu fotografa, por exemplo, num estúdio, tu aproximando, ou se tu fotografa em situações paradas ali, que tu não precise competir com a luz do sol, né? Não precise estar usando high speed sync, né? Fotografando com flash no talo, tu, obrigatoriamente, tu vai estar precisando de menos carga do flash. Então, muitas vezes, o 1/1 vai ser muito mais suficiente. 1/2, o que é 1/1? Carga total do flash. O que é 1/2? Metade da carga do flash, que é bastante carga. Dependente do flash forte pra caralho, né? Então, se a gente tá fotografando com uma luz muito próxima, a gente economiza carga do flash, a gente economiza bateria. A gente também deixa mais ágil, para quem fotografa em estúdio, a gente deixa mais ágil o tempo de reciclagem. Porque se o flash disparou em meia carga ou 1/4 de carga, ele vai demorar mais ou menos para voltar a reciclagem dele. O que é reciclagem? Para ele ficar pronto novamente para disparar. Então, se eu estou fotografando em 1/1, ou às vezes, sei lá, vamos supor que tu está em 1/1 lá, tu clica, principalmente se tu está fotografando com speedlight, né, estúdio, né? Tu clicou, o teu speedlight em 1/1 ali dentro do estúdio, ele vai demorar, às vezes, 2 segundos, principalmente se está acabando a pilha, né? Vai demorar muito, isso irrita bastante, quebra toda a dinâmica do ensaio, né, do trabalho. Então, se tu usar carga baixa, ele vai reciclar mais rápido, vai estar sempre reciclando ali mais rápido, trazendo mais velocidade para o teu trabalho, mais dinâmica, tá bom? Então, tu vai ter maior controle de iluminação, vai ter um catch light bonito nos olhos, estou só recapitulando aqui, tu não vai precisar ter um flash extremamente potente, porque tu vai estar ganhando lá a carga, vai estar ganhando intensidade, tá? E ele te possibilita, quase esqueci aqui, se lembra lá ontem que eu falei, a gente estava falando sobre equipamento, né? Eu falei que eu liguei lá para a Marco querendo saber dos modificadores de luz, eu liguei, na verdade, para tentar uns continhos, né? Que eu vi no site em preço, e lá tentei lá diretamente com o vendedor, um descontinho, porque eu ia comprar, já estava decidido, um modificador de luz 150 centímetros. E me falavam que com o meu flash 600X da Canon, 580 da Canon, eu não conseguiria trabalhar com aquele modificador de luz, porque ele era um modificador de luz muito grande. Ele era 150 centímetros. E eu tinha, e dentro desse modificador de luz, ele tem um difusor no meio dele, né? No meio um difusor, um tecido difusor duplo, e na ponta dele ele tem mais um tecido difusor. Então, na cabeça do cara não daria para fotografar, mas como eu falei, ele não sabia que eu era teimoso. Ele não sabia que eu ia fotografar grudado, ia fotografar com flash grudado nos modelos. E isso me traz muita intensidade. Eu fotografar com um flash 600X nesse meu modificador de luz 150 centímetros a 1,5 m, a 2 metros, realmente poderia ser um problema. Realmente ele poderia não dar conta, né? Mas como eu entendi que eu ganho muita intensidade, isso não foi problema para mim. É como se eu tivesse com 2 600X junto, com a distância que eu fotografo, né? Não optei por fotografar distante. Aí sim, realmente eu não conseguiria, tá? Outra opção que tem da gente, sem precisar fazer aquela questão de não aparecer o assistente, sem precisar clicar 2 vezes, né? Às vezes tu tá inseguro em fazer isso no trabalho e tal, mas é mais fácil do que parece ser, tá? Isso é muito mais fácil do que parece ser. Mas se tu não quiser fazer, tem opção também que eu usei e uso muito ainda, né? Às vezes o assistente tá cansadaço, né? Então, muita mão, até as pessoas no final do ensaio ficam cansadas. Então, o fato de tu fotografar de baixo, o fato de tu reenquadrar, se lembra lá do IC, a regrinha do IC,
Se tu reenquadrar de baixo, se tu se reenquadrar para fazer com que escape, por exemplo, aqui em mim, aqui um pouquinho para cima de mim, tem o nosso modificador de luz aqui. Por que não está aparecendo, né? A gente enquadrou de forma estratégica, no limite da iluminação que a gente queria fazer, sem que aparecesse no enquadramento. E é isso que a gente vai fazer também na hora de fotografar, tá? Vamos lá. Então, transforma a fotografia, essa questão da distância, tá, galera? Cadê? Deixa eu ver. Fatores... Potencializar, possibilita fotografar com modificadores de luz grandes, ganha intensidade, tem maior controle de iluminação, isso é muito importante, galera, essa questão do controle de iluminação, tá? Vamos lá. Tem gente que me pergunta, né? Tem gente que me pergunta, coloquei aqui porque tudo baseado no que mandam pra gente lá no quadro de perguntas e respostas, né? As maiores dúvidas e como resolver isso. Tá, Yuri, mas quando eu tento fotografar próximo, a minha luz estoura. Primeiro, é tu que manda no flash, não é ele que manda em ti, né? Existe o controle automático, mas ele não vai, eu não deixo o modo automático me guiar, não deixo o modo do flash me guiar, o ETTL me guiar, tá? Às vezes o ETTL, ele faz a medição de luz ali, manda para a câmera, né? Ele joga uma luz, a câmera faz a medição, tem o modo automático e o modo ETTL, né? Uma é a câmera que faz a medição, o outro é o flash. Então, nenhuma dessas duas formas eu uso para ajustar a minha intensidade. A gente não está falando sobre entrando a fundo na intensidade da luz aqui, que é um fator bem importante também, mas se está estourando a tua luz, é tu que vai ter que mandar no flash, não é ele que vai ter que mandar em ti. Se tu está fotografando em TTL, provavelmente tu está errando no modo de fotometria que tu está usando. Coloca lá, se tu insiste em fotografar em TTL, coloca a fotometria pontual e faz a luz, o foco lá no rosto da modelo. Faz aquele pontinho lá da fotometria pontual ficar no rosto da modelo. A chance do teu TTL acertar é grandíssima nessa situação, tá? Mas eu aconselho que fotografa em manual. Fotografa em manual é tu que vai mandar e ponto. Tu vai mandar na carga e ponto. Tá muito próximo, tá estourando, tô fotografando em 1/1. 1/2. Aproximei muito, Yuri, da forma que tu me falou, estourou. Meu amigo, baixa a carga. Baixa a carga. Tá em 1/2, vai para 1/4. Tá em 1/4, ainda estourou, vai para 1/8. Pronto, resolveu. Né? Então, é dessa forma que a gente resolve a iluminação. Pensando de como que o meu flash vai me ajudar, pensando nesses aspectos que eu trouxe aqui. Intensidade, será que eu estou extraindo o máximo do meu equipamento? Olha o quanto de luz a gente ganha. Por isso que eu falei de número guia ontem. Porra de número guia, tanto faz. Eu vou aproximar muito essa minha luz, eu vou usar o máximo do meu flash. Diz que o número guia é 60, mas se eu botar no modificador de luz grande, se foi o 60 o número guia. Vira 30, 20, entendeu? Muda. Então, se eu grudar essa minha luz, vai aumentar a minha intensidade. Eu vou estar ganhando intensidade de luz lá. Beleza? Então, a gente falou sobre as características da luz, né? E faltou um detalhezinho aqui, antes de eu entrar para as perguntas, que é o estúdio, né? Tá, mas essa questão de luz no estúdio, né? O que vai influenciar? Isso serve para quem fotografa em estúdio pequeno, em estúdio grande, em estúdio improvisado, tá? Quando eu estou fotografando em estúdio, imagina nosso modificador de luz, tá? Imagina o nosso modificador de luz que a gente botou na cabeça lá para mentalizar na live de hoje. É o Octabox de 80 centímetros. Pega esse modificador de luz, tá? E aproxima da tua modelo. Então, imagina lá que tu tá fotografando com a tua modelo, tá fotografando 50 centímetros da tua modelo, beleza? Beleza. Cadê? Aqui, ó. Imagina que isso aqui é 50 centímetros da tua modelo, tá? Imagina que aqui é a tua modelo e aqui é teu modificador de luz, tá? Então, aqui estão os 50 centímetros, beleza? Olha lá o fundo, beleza? Olha a distância lá, ó, que a gente falou. Olha o fundo. Isso no estúdio pode arruinar a tua fotografia. Tu pode estar querendo aquela intensidade de luz no fundo. Tu pode estar querendo aquele fundo. Mas como tu errou a distância do flash, tu errou a tua foto. Tá vazando luz. Então, pensa que a tua modelo ali vai ser uma barreira de luz também. Ela vai ser uma barreira de luz, porque ela vai estar alinhada, aquela distância da tua luz vai estar alinhada com a cobertura da tua luz. Então, se eu estou fotografando com um estúdio e afasto, eu vazo luz. Isso é vazar a luz. Se não for intencional isso, não faz isso. Se tu quer a tua luz para a tua modelo, manda para a tua modelo. Existe outra forma de não vazar luz? Existe, fotografando com grid. Bandeirando a luz, que é bandeirando a luz, colocando placas ali, ou bandeiras escuras para reter aquela luz e não ir para o fundo. E sobra teu modelo, ou sobra o que tu quiser fotografar, tá? Existem várias formas ali no estúdio que vai te ajudar a resolver essa questão da distância da luz, né? Então, se eu estou fotografando muito próximo do fundo, aquela minha luz está influenciando também na intensidade. Lembra da característica da intensidade da luz? Se eu afastar, se eu estou fotografando aqui, ó, beleza? Ó, vamos supor que eu estou fotografando um atual modelo. A luz para modelo ali tá ok, né? Beleza. Só que tá indo luz para o fundo ainda.
Tá indo luz para o fundo. Eu não quero aproximar, nem posso aproximar minha luz. O que eu faço? Afasto, 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 afasto. Quanto mais eu afastar o flash e a modelo do fundo, menos vai incidir luz ali pro fundo. Vai resolver o teu problema. Como criar um fundo preto no estúdio sem ter um fundo preto? Coloca a tua luz para o modelo e afasta. Afasta muito, 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 muito. E isso funciona para quem tem estúdio grande. Quem tem estúdio pequeno vai precisar mover o teu flash, a direção do teu flash também. Vai precisar ir de bandeira à luz, vai precisar de grid, colmeia, enfim. Tem várias situações aí. A fotografia é extremamente rica em detalhes. E são esses detalhes que eu quero te alertar aqui. Né? Esses detalhes que, muitas vezes, a iluminação, principalmente. Né? Muita gente usa o flash de maneira mais limitada possível. Que é só, para que serve o flash? Para clarear, para iluminar. Não, galera. O flash é a gasolina de avião para a tua fotografia. O flash, ele vai potencializar. Ele vai criar impacto. O flash vai te diferenciar do teu outro concorrente lá, que está só investindo em curso de edição, que está cada mês com uma edição diferente do teu trabalho. Resolve tua edição, meu amigo. Faz uma edição de qualidade e evolui a tua fotografia. Beleza? O Octabox, tá? Então, isso aqui é de um... Aqui, ó. Aqui tem o Octabox, aqui é a varetinha, ó. Aquela que vai dentro do Octabox, né? E a grande pergunta. Tá, eu coloco o flash virado para o fundo ali do Octabox, ou coloco o flash virado para fora para bater direto no tecido difusor? Boa pergunta. Cara, não existe uma regra, tá? Porém, olha só o que vai acontecer. Se a gente, imagina aqui, ó, imagina que aqui é sempre o fundo do Octabox, tá? Se a gente fotografar com o flash virado direto para o tecido difusor, o que vai acontecer? Lembra que eu falei sobre a cobertura da luz? Ela funciona da mesma forma dentro do Octabox. Imagina que do Octabox, tá? Aqui, ó. Imagina o Octabox aqui. Do começo ao fim do Octabox, não vai ter distância suficiente para o flash espalhar. Não vai ter distância suficiente para o flash espalhar. E isso o que vai fazer? Tu vai estar abrindo mão do potencial que o Octabox tem para transformar a tua luz naquele formato. Se eu estou usando o meu flash direto para o difusor, o que vai acontecer? O flash vai ir mais intenso, tu vai ganhar intensidade. Afinal de contas, ele não está rebatendo ali e depois voltando. Só que ele vai ir mais fechado, porque ele não vai dar tempo para o flash abrir. Tu não tem uma distância suficiente para o flash abrir, né? A não ser que tu esteja fotografando com uma boca de flash, tipo uma tocha de estúdio, aí tu vai abrir. Mas tu não, da mesma forma, não vai estar dando o potencial máximo do teu Octabox, né? O Octabox foi desenhado, tem várias formas de Octabox, por exemplo, aquele da máquina não era dessa forma, já vou explicar. Ele foi desenhado para bater ali no fundo dele, espalhar por tudo que der ali e voltar. Tem Octabox, tem 2 difusores. Para aproveitar toda aquela luz que tem ali, quando ele bate, ele quebra aqueles fótons de luz. Por mais que ele não tenha espaço para expandir toda a luz dele ali, ele vai quebrar. Imagina que uma bexiguinha cheia de água ali, e a água é os fótons de luz. Tá? Ele vai bater, tu não deixa ele escapar, ele é todo preto ali, todo metálico por dentro, porque aquela luz que está ali, ela vai rebater toda e vai vir direcionada. É como se tu estivesse dando uma direção ali, ó, para o flash, que é o Octabox. Então, ele vai vir no seu potencial máximo de iluminação. Então, quando a gente fotografa com ele direto para o difusor, a gente está abrindo mão disso. A gente sabe que ele não vai vir exatamente no formato do Octabox. Ele vai vir mais estilo uma sombrinha mesmo, tá? Ele vai vir estilo uma sombrinha difusora. E aí tá uma diferença da sombrinha difusora para a sombrinha rebatedora. A sombrinha difusora, a gente tem mais intensidade e tal, a gente tem uma luz mais suave, sombrinha rebatedora, já bate lá no tecido e transforma a luz de forma diferente, né? Então, tem como a gente fotografar das duas formas, mas a gente tem que estar ciente. Outra coisa, a distância do flash dentro do Octabox também é extremamente importante. Não adianta eu colocar ele virado para a parede ali do Octabox, colocar da forma correta, coloco ali o flash virado e grudo ele. Tu vai estar perdendo muito potencial do teu flash. Então, afasta o máximo que tu conseguir para ele espalhar o máximo que ele conseguir também, tá bom? E existe um Octabox que a gente fotografa com ele direto, né? Mas esses Octabox foram desenhados para a tocha de estúdio. Beleza? Né? Pensa na luz de forma separada com a tua fotografia. Quando a gente está criando a iluminação. Esquece, deixa um pouquinho ali a parte da composição, tenta resolver uma questão de cada vez. Então, é isso que eu vejo que vai fazer diferença. A gente prestar atenção em uma coisa de cada vez e resolvendo uma coisa de cada vez, não tentar resolver tudo junto. Muito bem. Então, tem mais 3 perguntas, porque o nosso horário já está estourado. Tá, vamos lá. Então, para a pergunta da Beatriz, no Insta, ela diz assim, qual o zoom do flash usar?
Bom, essa é uma pergunta relacionada ao zoom do flash, uma perguntinha técnica que está fora do tema de hoje, mas como eu sou bonzinho, eu vou explicar. Tá, o que seria o zoom do flash? Está ligado ao zoom, né? O zoom, pensa zoom. Pensa que tu tá com uma 70-200 aqui na tua mão, tá? 70-200. O que é 70-200? É a distância focal, a distância que eu vou ter o foco ali, né? Que eu vou ter o meu enquadramento. Eu estou em 70, eu estou vendo de uma forma. Eu estou em 200, eu estou vendo outra coisa. Com certeza, quando a gente puxar para 200, eu vou limitar muito, né? Vou estar estreitando ali o meu ângulo de visão. É o que acontece com a luz do flash. Ó, o zoom, tá? Então, imagina que aqui o zoom está aberto. O zoom lá em 24 milímetros. Zoom 24 milímetros. Aberto. Zoom fechado, tá? Ó, aberto, fechado. Quando o zoom está aberto, eu estou aumentando a área que esse meu flash vai mandar a iluminação. Eu estou... Alarme, cara. Sério mesmo? Beleza. Eu estou com o meu zoom aberto, eu estou aumentando a área de luz que meu flash vai mandar. É um zoom mesmo lá na cabeça do flash. Se eu fecho o meu zoom, por exemplo, eu estou aqui, ó, tá, com o meu zoom. O zoom vai em 24 milímetros, a minha luz vai assim, ó, vai espalhar para lá. Se eu fecho o meu zoom, ele vai reto, ele vai mais certeiro. Como usar o zoom a teu favor? Quando tu está fotografando com modificador de luz, por exemplo, se eu estou com um speedlight, tá? Eu estou com um speedlight dentro do octabox, tá? Eu posso afastar meu flash o máximo que eu conseguir e usar o zoom dele o mais aberto possível, para ele abrir o máximo possível, para aquela luz voltar de forma a potencializar o meu octabox, tá? Se eu estou usando o meu flash cru, faz o teste aí, bate foto e joga o flash para a parede. O zoom do flash aberto, ele vai iluminar toda a parede. Deixa a 2 metros ali, teu flash da parede. E dá um clique com o zoom em 24 milímetros, vai iluminar toda a parede. Tu clica agora com o flash, com o zoom em 200 milímetros, vai ir bem centralizada essa luz. Qual que é a vantagem? Vantagem do zoom aberto, a gente tem uma grande cobertura de luz. Vantagem do zoom fechado, a gente tem uma luz mais intensa, né? A gente tem mais intensidade de luz. Então, muitas vezes, eu usei desse artifício do zoom do flash para ganhar intensidade mesmo, né? Principalmente lá quando estava fotografando com sombrinha, difusora, e eu estava me apertando um pouquinho lá na intensidade da luz, o que eu fiz? Eu fechei lá meu zoom, quanto mais eu fecho meu zoom, mais intensidade de luz eu ganho, beleza? Então, dá para criar efeitos criativos de iluminação, mas não fica tucanado com essa questão do zoom do flash, porque isso não vai ser extremamente determinante ali para te atingir ou não o resultado na tua fotografia. Isso é um detalhe, imagina que a iluminação é um diamante, né? E ele tem que ser lapidado aos poucos. O zoom do flash é só a tua poeirinha que tu tira lá depois de tu lapidar teu diamante, tá? Dá para criar, com quem quiser fotografar com flash cru, dá para criar alguns efeitos criativos, colocando flash lateral, para abrir mais ou menos a luz, tá? Quando a gente quer fazer uma luz, aquela luz de silhueta, aquela luz criada de silhueta, joga um flash para a parede, nesse tipo de situação, o zoom do flash vai te ajudar, né? Eu fecho meu zoom, eu estou direcionando mais minha luz. Eu abro meu zoom, eu aumento a cobertura lá da minha luz.